Graça e paz, meus irmãos. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Está lendo o versículo 21 ao versículo 28. Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Vamos passar a ler? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Irmãos, pode assentar? Estou só ajustando aqui o meu tablet, igual o pastor Rony. O tablet é a mesma marca do tablet do pastor Rony. Meus irmãos, a palavra que o Senhor separou para a nossa vida esta noite, o título, o tema, o título que eu escolhi para essa mensagem foi Crescendo na Fé na Escola de Cristo. Crescendo na Fé na Escola de Cristo. E os irmãos, ao ler esse texto de maneira rápida e imediata, os irmãos vão ver que termina com Jesus dando testemunho da fé de uma mulher. Então, isso é muito pertinente, meus irmãos, para nós, porque o verdadeiro testemunho, o testemunho que realmente nos interessa, é o testemunho do Senhor Jesus. É o que o Senhor Jesus, Ele pensa sobre nós, é o que Ele acha sobre nós, é o tamanho da fé que Ele vê em nossos corações. Isso é o que realmente importa. E termina com o Senhor Jesus dando testemunho da fé desta mulher. Meus irmãos, como eu falei aqui que o título era Crescendo na Fé na Escola de Cristo, nessa escola, meus irmãos, eu não posso chegar por mim mesmo e me matricular nela. Não posso. Mas eu quero, eu desejo. De maneira nenhuma, meus irmãos. Nessa escola, não somos nós que decidimos nos matricular. E também não podemos matricular quem nós amamos. A irmã se converteu, a fé foi gerada no coração da irmã, ela é casada, e o marido não. O marido é incrédulo, às vezes é idólatra, está ainda envolvido com o mundo, e o desejo dela é que ele também tenha a mesma experiência. Mas você, por mais que você o ame,
por mais que você deseje que essa fé seja gerada em seu coração, você não tem esse poder de matriculá-lo nessa escola, na escola de Cristo, na escola da fé. Esse poder, meus irmãos, o Senhor Jesus vai dizer em João, no capítulo 15, no versículo 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então quem nos escolhe é Ele. Ele nos escolhe e Ele nos matricula nessa escola, meus irmãos. Nós não temos essa condição. Quem dera tivéssemos ou não, porque nós temos a nossa natureza caída, e se dependesse às vezes de nós, nós nem queríamos, não é verdade? Porque eu não queria ser crente. Eu fui levado para a igreja aos 11 anos de idade, desde os 11 anos de idade, frequento uma igreja evangélica, mas eu não fui pela minha vontade, eu não gostava, não queria ser crente. Porque é o Senhor, meus irmãos, que nos escolhe. A minha mãe, que deve estar assistindo no YouTube, vai fazer 90 anos agora, ela lutou muito, ela tentou me matricular nessa escola, a escola da fé, a escola de Cristo. Ela lutou com todas as suas forças, ela orava, ela jejuava, ela me obrigava a ir para o culto, me obrigava a ir para o culto. E tinha um culto, 6 horas da manhã, meus irmãos, que era uma bênção, nesse frio, no inverno, 13 anos de idade, era uma bênção, mas ela pegava pelo pé e puxava da beliche, vamos para a igreja. Meus irmãos, se dependesse dela, ela tinha me matriculado na escola de Cristo, aos 11 anos de idade, mas não dependia dela. A fé, ela é gerada no coração do homem, meus irmãos, pela uma intervenção divina. É uma escolha divina, é uma intervenção divina, porque o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, não sei se os irmãos estão conseguindo projetar, Efésios capítulo 2, versículo 1, olha o que Paulo vai dizer, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas então nós estávamos como? Mortos, o pecado nos matou. Então um morto, meus irmãos, ele não tem vontade própria. O morto, ele não tem a escolha. O morto, meus irmãos, ele não levanta a mão. Eu quero aceitar Cristo. Como um morto vai fazer isso? Hein? Vejam, meus irmãos, em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Os irmãos vão entender essa narrativa que eu estou passando aqui para os irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então Cristo triunfou, Cristo nos ressuscitou. Lázaro, quando estava morto lá no túmulo há 4 dias, Lázaro, ele não ressuscitou. Ele não disse, não, eu vou ressuscitar no 4º dia. O morto, meus irmãos, não tem vontade própria. Mas Cristo, houve uma intervenção, houve uma ação externa, para que essa fé seja gerada, para que o homem ele seja ressurreto, para que o homem seja tirado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, é necessário uma intervenção externa de Cristo. Lázaro, sai para fora.
no quarto dia. E Lázaro saiu ressurreto, porque é Cristo quem ressuscita, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, eu não posso me matricular na escola de Cristo, na escola da fé. Eu não posso me matricular e nem posso matricular aqueles que eu amo, quem dera. Eu me lembro, meus irmãos, de um dia pregando em uma igreja e o culto estava como aquele culto de fogo, né? O culto de fogo. E naquela temperatura elevada da palavra, muito elevada, e no fim da palavra, assim que terminou, uma irmã me procurou, veio até o púlpito, e ela disse assim: pastor, vá na minha casa e pregue essa mesma palavra para o meu marido, para que ele se converta. Aí eu disse: minha irmã, não tem como, não é assim. Quem dera pudéssemos matricular, quem desse, pudéssemos, meus irmãos, gerar essa fé, transferir essa fé salvífica, essa fé salvadora para o coração daqueles que nós amamos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos. Mas é uma operação divina, é uma operação do Senhor Jesus, e nós vamos entender isso aqui na mulher cananeia. Mas para ser matriculado, meus irmãos, na escola da fé, qual a nota que eu tenho que tirar no Enem? A nota alta? Eu tenho que ser uma boa pessoa, um bom cidadão? Aí a bênção está aí, meus irmãos. Não tem mérito. Para você se matricular nessa escola, não tem mérito. Você não precisa demonstrar mérito. Para ser matriculado, meus irmãos, Jesus vai ver, na verdade, é demérito em todos nós. Nós não merecemos, nós não somos dignos. E aí está a bênção: nós não temos mérito algum para se matricular na escola da fé de Cristo. E nós vamos ver, meus irmãos, Efésios capítulo 2, só para daqui a pouco a gente entra no texto. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e os irmãos vão ver que esta salvação, esta fé salvadora que foi gerada no seu coração e no meu coração, não foi mérito nosso. E está aqui, Efésios 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, para mim ser matriculado nessa escola, para que essa fé seja gerada no meu coração, a salvação seja gerada no meu coração, na minha vida, não precisa de mérito. Eu não preciso ser uma pessoa especial. Jesus, por exemplo, quando chamou seus discípulos, chamou pescadores. Jesus salvou pessoas que os religiosos da época não queriam salvar. Não é verdade? Jesus salvou Zaqueu, cobrador de imposto. Jesus salvou Saulo de Tarso, que autorizou a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Ainda bem que a nossa salvação, meus irmãos, não depende de homem nenhum, não é verdade? Porque quando Jesus se revelou para Saulo no caminho de Damasco, o grande resplendor de luz o cercou, o Senhor deixou ele cego e mandou ele aguardar as próximas orientações que o Senhor ia dar, ia mandar alguém lá. E o Senhor se revelou para Ananias, o profeta Ananias, um homem de Deus, um homem piedoso, cheio do Espírito Santo. E o Senhor disse a Ananias: Ananias, vai lá na casa onde Saulo está, e ele vai estar cego, e você vai orar por ele. E meus irmãos, e Ananias começou a questionar: ainda bem que a nossa salvação não depende de homem nenhum, ainda bem que essa fé, meus irmãos, que foi gerada no nosso coração, não depende de homem nenhum, de profeta, por mais piedoso que seja, por mais bondoso que seja, por mais religioso que seja, mas não depende dele, ainda bem.
O Senhor disse: Ananias, vai. Ananias disse: Senhor, ele persegue, ele mata, ele aprisiona, a igreja está dispersa em Jerusalém por causa dele. Mas o Senhor disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. A salvação não depende de Ananias, não depende de mim, não depende dos meus méritos. Então, não sou eu que me matriculo, não sou eu que matricula alguém, e não depende de mérito algum. Não precisa ser uma pessoa especial. Qualquer pessoa pode ser alvo da fé salvadora de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos vão ver, meus irmãos, justamente nesse texto, no início do capítulo 15, quem se aproxima de Jesus foram fariseus e escribas. Olha só, pessoas que se achavam merecedoras. Os fariseus eram os religiosos mais ardentes, mais zelosos da lei. Os escribas, meus irmãos, eles escreviam, eles faziam os comentários sobre a lei, sobre as escrituras. Eram homens inteligentíssimos na lei e nas escrituras, entendidos, mas eles não conseguiam, meus irmãos, enxergar em Jesus o Salvador, o Messias. E eles, no início do capítulo 15, ele diz: aos teus discípulos não lavam as mãos. Vejam com que eles estavam preocupados. Jesus preocupado com a salvação deles, com a vida eterna, porque eles estavam mortos em suas ofensas e pecados, e eles preocupados porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus começa a explicar: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. E começa a explicar, mas eles não entendiam, discutiam. E chegou um determinado momento, no versículo 14, que Jesus disse assim para os discípulos: deixai-os, saiam de perto deles, não adianta. A fé não será gerada no coração, por mais que eles tivessem conhecimento das Escrituras, dos patriarcas, dos profetas, por mais conhecimento que eles tinham, a fé não foi gerada. Mas uma mulher, meus irmãos, que não era de Israel, uma mulher cananeia, uma mulher que era de uma terra dos filisteus, de uma terra de um povo idólatra, de um povo pagão, uma mulher improvável para que a fé fosse gerada em seu coração. A fé poderia ser gerada no coração de um fariseu zeloso da lei, podia ser gerada no coração de um escriba, doutor da lei, mas não, a fé foi gerada num coração improvável, uma mulher cananeia, uma mulher idólatra, uma mulher pagã, que não era judia, que não era do povo escolhido, que não era do povo da aliança. Então vejam, meus irmãos, como a escolha de Deus, Deus matricula na escola da fé aqueles que Ele quer, meus irmãos. Não é aqueles que merecem, não são os que merecem. E a grande bênção, por mais conhecimento que eles tivessem, a fé não foi gerada. Tinha conhecimento, mas não tinha fé. Essa mulher não tinha tanto conhecimento, mas ela tinha conhecimento. Mas ela não tinha muito, tinha pouco. Porque quando a Bíblia diz que quando ela se aproxima de Jesus, Jesus foi para a terra de Tiro e de Sidom, para mostrar, meus irmãos, Jesus é quem foi para Tiro e Sidom, a terra que não era povoada pelos judeus. Ele foi. Jesus é quem vai, meus irmãos, ao encontro do pecador, do necessitado. Mais uma vez, não somos nós que encontramos a Cristo, não somos nós que aceitamos a Cristo, é Cristo que nos encontrou, é Cristo que nos aceitou, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Porque Jesus, meus irmãos, Ele quis sair ali da terra onde tinha fariseu, tinha escriba, tinha muita teologia, muito conhecimento, mas não tinha fé. E a meus irmãos, e há uma responsabilidade nossa de ter esse equilíbrio
entre conhecimento e fé. Porque as coisas de Deus é equilíbrio. Tudo demais é veneno, é ou não? Tudo demais é veneno. Nós temos que buscar esse equilíbrio entre conhecimento e fé. Os fariseus tinham muito zelo, conhecimento, mas não tinha fé. Escriba, muito conhecimento, mas não tinha fé. A mulher cananeia, pouco conhecimento, mas a fé foi gerada em seu coração. Jesus foi ao encontro dela. Ela, meus irmãos, naquele dia, naquele momento. E antes, meus irmãos, eu quero só falar que Mateus, ele vai fazer um paralelo aqui entre a fé dos fariseus e dos escribas e a fé da mulher cananeia. Porque aonde, no meio dos doutores da lei, não foi encontrado fé, aí Jesus mostra no meio do povo dele, de Israel, Jerusalém, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, como no capítulo 11, Jesus vai falar, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, cidades do povo da aliança, do povo escolhido, cidade de judeus. Ele disse, se tivesse sido feito os sinais que foram feitos nessas 3 cidades de judeus, tivesse sido feito em Tiro e Sidom, Jesus fala aqui, dessa cidade onde ele estava, se tivesse sido feitos os mesmos sinais que foi feito em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, tivesse sido feito em Tiro e Sidom, na cidade de um povo idólatra, de um povo que não era o povo da aliança, esse povo tinha se convertido. E o Senhor disse que haverá mais rigor no dia do julgamento para as cidades dos judeus do que para as cidades pagãs de Tiro e de Sidom. Então Mateus, ele mostra esse paralelo, essa diferença entre a fé que não foi gerada entre o povo de Deus, o povo escolhido, Israel, e a fé que foi gerada no coração de uma mulher pagã. E essa mulher, meus irmãos, ela tinha um pequeno conhecimento, e a Bíblia diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Foi Jesus que foi ao encontro dessa mulher. Esse encontro não foi coincidência, meus irmãos. Para ela, que não sabia de nada, foi uma oportunidade, foi uma coincidência enorme, mas para Jesus não. Jesus estava indo para lá para encontrar-se com ela. E eis que uma mulher, veja o que Mateus vai relatar, e eis que uma mulher, ele chama a atenção para essa mulher, uma mulher cananeia. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, ela fez uma oração, até uma oração longa, né? Clamou dizendo, Senhor, filho de Davi. Ela tinha conhecimento, ela ouviu falar de Jesus, e ela ouviu falar tão bem de Jesus, meus irmãos, que é uma responsabilidade nossa, falar bem de Jesus. Sempre que você puder, fale de Jesus para alguém. Sempre que tiver ao seu alcance, fale bem de Jesus para alguém. Me lembro do pastor José Severino, que foi o primeiro pastor, eu acho, da 2ª igreja congregacional. O pastor José Severino, depois ele foi para outra denominação, e eu participei dos momentos finais da vida dele, e eu era jovem, e eu me voluntariei para dormir, porque ele estava muito idoso e muito doentinho, e a esposa dele também muito doentinha, os filhos moravam fora, Rio de Janeiro, exterior, Estados Unidos, e eu me candidatei, era um dos jovens ali para passar a noite com o pastor Severino, muito velhinho, pastor José Severino, e meus irmãos, e o relato dele, meus irmãos, quando ele foi levado às pressas para o hospital da Santa Clara, as enfermeiras, tudo maravilhada, porque ele passando mal, tendo um infarto fulminante, mas ele falando de Jesus para elas, para o médico, para as enfermeiras, para o socorrista, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Esse foi o legado que o pastor José Severino deixou, e que eu levo para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela ouviu falar tão bem de Jesus, que ela entendeu que Jesus era o Messias de Israel, não dela, porque ela era cananeia, cananita, ela não era judia, ela não era do povo da aliança, mas ela ouviu falar tão bem, um homem que cura, um homem que é filho de Davi,
Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele tem poder para libertar minha filha. A filha dela estava endemoniada, meus irmãos. A filha dela estava endemoniada. E veja que aquela mulher, quando viu Jesus e os seus discípulos, ela disse: rapaz, que coincidência, quando eu mais precisava de um homem de Deus, do Messias, do filho de Davi, ele aparece na minha cidade. Logo quando a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas não era coincidência. Jesus foi, no versículo 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Jesus tinha um encontro marcado com ela. Meus irmãos, e ela corre, e ela faz aquela oração, e ela clama, ela grita em alta voz, porque ela estava desesperada, era uma mãe desesperada. E quem é mãe, quem é pai, sabe que quando problemas são com os filhos, é mais difícil de entender, de compreender, de digerir, não é verdade? Quando o problema, eu não sou pai. Deus não me deu esse privilégio. Mas eu tenho certeza que quando um pai vê um filho ou uma filha doente, sofrendo com dor, como ela estava endemoniada, meus irmãos. Que dor no coração daquela mulher. Ela identificou o problema é espiritual, é um problema insolúvel. Quem poderá libertar a minha filha? Era um problema insolúvel. E ela identificou o problema, e quando ela viu Jesus, ela disse: agora eu sei quem pode resolver, é o filho de Davi. E ela, meus irmãos, clama por compaixão, por misericórdia. Veja, ela mexe, ela vai no caráter de Jesus, porque ela sabia, ela ouviu falar que Jesus tinha compaixão das pessoas, que Jesus era misericordioso, e ela diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia, que minha filha está miseravelmente demoniada. Veja que ela vai ali no caráter de Cristo, na sua compaixão, na sua misericórdia. Mas agora inicia-se, meus irmãos, ela não sabia, mas ela estava matriculada na escola da fé de Cristo. Eu também não sabia, né? Você também não sabia. Mas você, antes de conhecer a Cristo, Cristo já lhe conhecia. Cristo já tinha lhe matriculado, você já estava matriculado, sua vaga já estava lá garantida. Meus irmãos, e Jesus já tinha matriculado aquela mulher cananeia na escola da fé. E meus irmãos, e agora começa as lições. E agora começa as grandes lições para que a fé daquela mulher viesse desenvolver, viesse crescer. Porque a nossa fé, meus irmãos, ela só desenvolve, só cresce se for exercitada. Hoje em dia as pessoas cuidam muito do corpo, né? Vai para a academia e eles vão exercitar. Porque o músculo só cresce se exercitar. Infelizmente, que eu não gosto. Não gosto de academia. Mas ele só cresce se exercitar. A fé é do mesmo jeito. Se não exercitar, ela atrofia. A fé tem tamanho, meus irmãos. Jesus disse a Pedro, quando ele estava naufragando lá no mar, quando ele quis descer do barco, né, para andar sobre as águas, aonde Jesus estava, e ele naufragando ali, afundando, Jesus, quando salva ele, diz assim: Pedro, homem de pouca fé, pequena. Interessante, meus irmãos, os discípulos, Jesus disse que eles tinham uma fé pequena, os discípulos de Cristo. Já o centurião romano, Jesus disse: nunca, não encontrei em todo Israel tamanha fé. A mulher cananeia, no final aqui do curso, no final da escola dela, Jesus vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Que coisa! Os maiores exemplos de fé vieram de uma mulher pagã, uma mulher que era idólatra, de um homem
pagão, de um homem romano, um centurião romano, que disse: diga a ele que eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz uma só palavra e o meu criado sarará. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é o improvável, nosso Deus é um Deus do improvável, por isso que nós estamos aqui, porque nós éramos improváveis. Se dependesse de pessoas para nos escolher, jamais eu seria escolhido, meus irmãos. Glória a Deus, que não depende de pessoas, mas depende do nosso Senhor e Salvador. E a primeira lição para aquela mulher, meus irmãos, foi que depois dessa oração, apelando para a compaixão e a misericórdia do Salvador, que ela ouviu falar tão bem, Jesus, a Bíblia diz no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. A primeira lição, aprender a perseverar mesmo durante o silêncio de Deus. Quando Deus faz silêncio, quando eu mais preciso, quando a minha filha está miseravelmente endemoniada, Deus faz silêncio. Mas aquela mulher, meus irmãos, ela perseverou. Que coisa extraordinária. Ela passa na primeira lição. Nem todos, meus irmãos, conseguem passar nessa primeira lição. Nem todos reagem bem, nem todos os crentes reagem bem ao silêncio de Deus. Sabiam disso? Sabe por que as igrejas neopentecostais estão lotadas? Sabe ou não? Porque as pessoas não sabem viver, a fé das pessoas não é suficiente para entender que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo sem ouvi-lo, mesmo sem senti-lo, mas Ele está no controle da minha vida, da minha família, da minha casa, da minha alma, da minha salvação. Por isso que as igrejas neopentecostais estão lotadas de crentes que não suportam o silêncio de Deus. Fale comigo, tem uma profetisa ali, tem uma mulher, uma irmã abençoada, hoje um irmão mandou para mim no Instagram: pastor, o pastor, eu conheço o pastor é de fogo. Tem uma irmã, tem até um documentário, foi inventado falar, os irmãos vão procurar, né? Os irmãos são curiosos. Tem um documentário que está aí, sobre a igreja evangélica, né, da Assembleia de Deus, algumas irmãs da Assembleia de Deus, e ele disse: eu congreguei 3 anos com essa irmã, e ela falava, toda vez que ela se encontrava comigo, ela falava os segredos do meu coração. Porque tem crente, meu irmão, que não suporta o silêncio de Deus. Imagine Jó. Jó passou 37 capítulos sem ouvir a voz de Deus. Perdeu os filhos, os bens, a saúde, e Deus não falava com ele. Solta um crente desse, que Deus tem que falar, Deus tem que revelar, todo dia dá uma revelação. Ele não tem Bíblia em casa. Abra a Bíblia, vá ler a Bíblia, meu irmão. Deus fala através das Escrituras. Mas tem crente que a fé dele é infantil, é ingênua. Tem que ter uma revelação, tem que ter algo novo, tem que ter uma novidade. Que novidade? Cristo não é suficiente para você? Será se Cristo não é suficiente para nós, meus irmãos? Você quer mais do que isso? Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso para mim é suficiente. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Jó passou 37 capítulos lá. Meus irmãos, quem mais precisava ouvir a voz de Deus era Jó. Mas ele não ouviu, ele ouviu depois de 37 capítulos. Vejam só, não sabemos o tempo, os dias, meses, não sabemos. Mas no capítulo 38, no versículo 1, se puder projetar,
Jó 38:1. Depois disto, depois de 37 capítulos, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: depois de quantos dias, quantos meses, Deus falou com Jó. E quando Deus falou com Jó, Jó entendeu que estava na escola. Jó estava na escola da fé, meus irmãos. A fé de Jó estava sendo provada, e a fé de Jó estava sendo exercitada, e quando a fé é provada, é exercitada, ela cresce. Quando a fé é provada, ela cresce, ela aumenta, ela ganha força, ela ganha vigor. E Jó vai dizer no capítulo 42, depois que ele passa pelo silêncio de Deus, entendeu o silêncio de Deus, Jó 42, versículo 2, e depois o 5 e o 6. Bem sei que tudo podes. Olha só, que coisa maravilhosa. Depois que Jó aprendeu a lição, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Versículos 5 e 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Depois que ele conheceu a Deus, veja só, Jó disse que conhecia Deus só de ouvir falar, um homem íntegro, justo, temente a Deus. Aí ele diz, te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois que você passa a conhecer, quando a sua fé é exercitada, é provada, sua fé vai aumentando. Aí o versículo 6. Por isso, quando nós vamos conhecendo a Deus, quanto mais, meus irmãos, nós conhecemos a Deus, mais a gente vai se achar como Jó. Por isso me abomino, eu não sou justo, porque Jó se achava justo. Era ou não? Ele mesmo se achava temente a Deus também. Ele achava que não merecia passar por todas aquelas situações. Mas está ali, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu exercito a minha fé, quanto mais a minha fé é provada no silêncio de Deus, eu passo a conhecer Deus e eu passo a ver que eu sou pequeno, que eu não tenho força nenhuma. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É isso que nós somos. Não temos mérito. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós nos abominamos, mais nós nos arrependemos, mais nós nos humilhamos diante do Senhor. Meus irmãos, eu vou passar aqui, eu tinha mais um exemplo, mas eu vou passar sobre o silêncio de Deus. Eu vou apenas usar o de Abraão e Sara. Deus faz a promessa do nascimento de Isaac. Sara e Abraão já avançados em idade, Sara estéril e avançada em idade. Mas o Senhor faz a promessa e nós vemos em Romanos capítulo 4, versículo 19 e 20, onde Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, Paulo vai explicar que o silêncio de Deus, quantos anos se passaram para aquela promessa se cumprir. Sara não soube lidar bem com aquele silêncio. Deus me fez uma promessa, mas passou 1 ano, 2, 3, 4, 5. É difícil, meus irmãos, o silêncio de Deus, é ou não? E para uma mulher estéril, idosa, que recebeu uma promessa de ter um filho. Difícil lidar. Por isso que ela se antecipou, colocou Agar para se deitar com Abraão e nasce Ismael. Mas no tempo de Deus, no silêncio, meus irmãos, está lá, Romanos, Paulo vai explicar qual foi a lição aprendida. Romanos 4, 19 e 20, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Então o silêncio de Deus, o tempo para se cumprir a promessa foi para quê? Para fortificar a fé. Então o silêncio de Deus, meus irmãos, é para fortificar a sua fé. Agora a segunda lição, meus irmãos, a segunda lição na escola da fé de Cristo. A segunda lição foram as negativas,
os nãos, aprender a ouvir um não. Como é difícil ouvir um não. E muitas vezes a nossa fé não é suficiente para ouvir um não de Deus. É uma fé infantil, ingênua. Tem crentes que a fé é uma criança ainda, espiritualmente. E a criança, ela não consegue ouvir um não, ela não sabe lidar com um não. O pai sabe o que é melhor para ela, sabe ou não? A mãe sabe o que é melhor para ela, mas ela não entende. Assim somos nós e Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, por isso Ele diz não. Em algumas situações, Deus vai falar não. E nós precisamos, meus irmãos, aprender a ouvir não. Meus irmãos, aquela mulher ouviu os seus discípulos tentando despedi-la, dizendo: Senhor, mestre, essa mulher vem gritando atrás de nós, Senhor, despede essa mulher. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os judeus, eu não vim para os pagãos. Ela ouviu, meus irmãos, os discípulos querendo mandá-la embora. Ela ouviu Jesus dizer que ela não era a prioridade. Eu vim para os judeus. A minha prioridade são os judeus. Você não é minha prioridade. Olha só. É difícil ou não? É difícil ouvir não. É difícil ouvir negativas. É difícil saber que você não é prioridade. É ou não? Mas qual foi a posição daquela mulher, da mulher cananeia? A Bíblia diz que depois de todas as negativas, meus irmãos, essa mulher, no silêncio, ela perseverou. Nas negativas que Jesus deu a ela, os discípulos querendo despedi-la, olha o que ela faz no versículo 25. Então chegou ela e adorou. Diante de um não, ela louvou. Diante de um não, ela adorou. Por isso que Paulo vai dizer: em tudo dai graças, louvado seja o nome do Senhor. Até no não, temos que dar graças ao Senhor. E nós precisamos aprender, porque grandes homens de Deus, meus irmãos, ouviram um não de Deus, como Moisés. Moisés, meus irmãos, escolhido desde bebezinho, Deus tinha um plano para tirar Israel do Egito, e aos 40 anos de idade, sendo criado no Egito, como príncipe do Egito, ele agride um egípcio para defender um hebreu, assassina, mata um egípcio, e ele tem que fugir, e passa 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Aí com 80 anos, Deus se revela para ele e diz: vai lá no Egito e tira o meu povo. Senhor, como eu vou tirar o povo lá, sem um exército? E o Senhor, meus irmãos, usou Moisés e tirou Israel do Egito com mão forte, com sinais e maravilhas. E Moisés ainda caminhou mais 40 anos no deserto, com um povo que quase todos os dias queria matá-lo. Era ou não? Faltou água lá em Meribá, foi a grande luta de Moisés. Lá em Meribá, as águas de Meribá. O Senhor disse: Moisés, vai lá. O povo queria matá-lo, meus irmãos, porque não tinha água. E o Senhor disse, Moisés foi aos pés do Senhor, e o Senhor disse: Moisés, vai lá e fala a rocha. Aí Moisés foi e feriu a rocha. Ele desobedece, e o Senhor diz a Moisés: Moisés, porque você e Arão não me honrou, não glorificou o meu nome diante do povo, vocês não entrarão na terra. Deuteronômio capítulo 3, versículo 26, se os irmãos puderem projetar. Meus irmãos, um versículo duro para Moisés. Moisés insistiu com Deus, mesmo sabendo naquele dia, no dia que ele feriu a rocha, Deus falou para ele: você e Arão não entrarão. Mas passaram-se anos, dias, e Moisés, quando viu a terra prometida, Moisés insistiu com Deus, apelou para Deus para deixar entrar. Porém o Senhor, olha o que diz lá, Deuteronômio 3, 26, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós. Moisés estava falando com o povo, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais deste assunto. Olha só, meus irmãos, basta, Moisés,
Tem coisas na nossa vida que nós oramos, buscamos, clamamos, mas Deus não vai mudar de ideia, meu irmão. Não. Paulo, o apóstolo Paulo, quem mais merecia ter uma oração ouvida que não Paulo? Que foi um missionário extraordinário, amava a Cristo, amava a igreja, se dava pela igreja, apedrejado, naufrágio, amava a igreja, amava o evangelho, amava a obra missionária, amava a igreja a ponto de dizer que preferia ficar na terra para cuidar da igreja. Queria ir para o céu, mas por amor à igreja, para poder cuidar da igreja, ele preferia ficar apanhando, sendo preso, naufrágio, picada de cobra. Terrível, ou não? Algumas igrejas não o reconheciam como apóstolo, mas ele amava. Meus irmãos, esse homem merecia ter sua oração respondida. Quando ele vai falar do espinho da sua carne, ele ora ao Senhor. Paulo orou 3 vezes ao Senhor, 2 Coríntios 12, verso 8 e 10. Paulo, ele orou ao Senhor 3 vezes, 2 Coríntios 12, versículo 8 ao 10. E Paulo ora ao Senhor, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois se me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Deus não respondeu a oração de Paulo como ele queria. O Senhor disse: não. Senhor, tira o espinho na minha carne. Não. A minha graça te basta. Paulo ouviu não. Moisés ouviu não. E meus irmãos, e aquela mulher ouviu não. Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E meus irmãos, e nós precisamos aprender a ouvir não de Deus. Não podemos ficar insistindo, como eu falei antes aqui, as igrejas neopentecostais se enchem, porque as pessoas não aguentam ouvir um não de Deus. Por quê? Eu tenho que ser rico. Tem gente que acha que ele tem que ser rico, e ele vai fazer a campanha, e ele vai pegar água ungida, e ele vai pegar não sei o quê, e ele vai dar oferta, porque ele vai ficar rico, porque ele não sabe ouvir um não. Não, porque eu vou ter uma mansão, porque eu vou ter um carro importado. Meu irmão, as igrejas neopentecostais de 40 anos para cá estourou no Brasil, cresceu de forma assustadora, porque crentes que têm essa fé pequena, essa fé que não aceita um não, é igual uma criança que não aceita um não do pai e da mãe. Porque, meus irmãos, nem todos os crentes vão ser ricos, nem todos os crentes vão ter uma saúde plena até a sua morte. E nós temos que aprender a ouvir o não de Deus. E nessa disciplina, a mulher cananeia, ela foi aprovada. Nessa disciplina, Moisés foi aprovado. Nessa disciplina, Paulo foi aprovado. A minha graça te basta. E Paulo disse: pronto, então o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Vou me gloriar na minha fraqueza. Paulo foi aprovado, entendendo o não de Deus para a sua vida. E o Senhor continua, meus irmãos. Aquela mulher, ela adora, mesmo ouvindo o não, ela adorou. Que posição gloriosa. E ela disse: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Vejam que coisa dura, né? Parece ser algo terrível para aquela mulher. O silêncio de Jesus, o não de Jesus, ouvir que ela não era prioridade, e sim os judeus. E agora, Jesus disse: não é bom que eu pegue o pão dos filhos, os filhos, porque Deus era pai. Os filhos eram os filhos de Abraão, eram os israelitas. E eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os israelitas, os judeus daquela época, chamavam as outras nações gentílicas, idólatras, pagãs, de cães. Veja como era difícil, meus irmãos, agora essa palavra para o coração daquela mulher.
mas ela estava no aprendizado, ela tinha fé. A fé dela vinha sendo provada no silêncio de Cristo, a fé dela se fortaleceu. Nas negativas de Cristo, a fé dela cresceu mais ainda. Ela estava pronta agora para ser humilhada, porque, meus irmãos, agora não se tratava só da filha, do problema da filha, agora se tratava dela. Ela foi humilhada. E, meus irmãos, e quando se trata de nós, foi o que o inimigo disse a Deus, quando Deus permitiu ele provar Jó. Os filhos, os bens, a riqueza, mas aí o inimigo voltou lá e disse, mas e pele por pele? Foi ou não? Pele por pele, vamos ver se ele não vai fraquejar. Toca na pele dele, quando é na nossa pele, meus irmãos. Por isso que Jesus foi ali na estrutura daquela mulher. Ela foi comparada a um cão, por ser pagã, por não ser judia, por não ser filha de Abraão. E, meus irmãos, e eram os cães que andavam por ali, nas ruas, comendo lixo, comendo sobras. Então era algo terrível. Mas aquela mulher, meus irmãos, que a fé dela já estava tão fortalecida. Eu vou até falar aqui um comentário de Charles Spurgeon, meus irmãos, como ele definiu esse versículo, como essa mulher se comportou, como essa mulher deu a resposta. E ela disse no verso 27, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A fé daquela mulher estava tão forte, tão fortalecida, que ela não se abateu. Ela se humilhou, meus irmãos. Ela se humilhou diante do Senhor. E ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Nem que seja as migalhas vai sobrar para mim. Charles Spurgeon vai comentar e ele vai dizer algo muito lindo. Ele diz assim, não posso dizer, era como aquela mulher se comportou, não posso dizer que és meu pai. Não posso erguer os olhos e reivindicar o privilégio de um filho, mas és meu dono, e os donos alimentam seus cachorrinhos. Então ela se humilhou, ela aceitou, realmente, eu não sou digna que ele seja meu pai, eu não vou reivindicar o lugar de filha, mas os donos alimentam seus cachorrinhos. Então ela se humilhou, meus irmãos, diante do Senhor. Ela passa na terceira prova, ela aprende a terceira lição. A fé dessa mulher estava robustecida, a fé dessa mulher estava forte, meus irmãos, nada lhe abalava, porque tem momentos na nossa vida que nós somos humilhados. A provação, às vezes, é para nos humilhar, para nos diminuir. Nós nos sentimos desse tamanho às vezes, porque eu estou sendo tão humilhado. Eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor, eu faço a vontade do Senhor, porque o Senhor está permitindo isso? O ímpio prospera, eu não. Porque na empresa as pessoas são promovidas e eu não. Às vezes, meus irmãos, nós estamos sendo humilhados, é uma humilhação no lar, na família, no casamento, é uma humilhação financeira, e às vezes nós, quando somos confrontados na humilhação, provados na humilhação, nós não entendemos, não reagimos bem. Não, agora passou dos limites. A mulher de Jó, por exemplo, ela não soube lidar com essa terceira lição, com tanta humilhação, ela não soube lidar. Amaldiçoa o teu Deus e ela não conseguiu lidar com a humilhação. Perdemos tudo e agora tu vai morrer leproso, doente, se coçando com um caco. Ela não suportou aquela humilhação, mas a fé da mulher cananeia, meus irmãos, suportou. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Eu me conformo com as migalhas. Eu preciso das migalhas. Eu necessito das migalhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela se humilha e ela passa pela terceira lição. E, meus irmãos, e ela é aprovada. E ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então ela foi aprovada. E então Jesus respondeu e disse, mulher, Jesus não falou isso para Pedro, Jesus não falou isso para João, o discípulo amado,
Jesus falou para a mulher cananeia. Jesus falou para uma mulher pagã. Meus irmãos, que coisa linda. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, já encerrando, eu vou encerrar com um texto em João capítulo 1, versículo 11 e 13. Porque essa mulher, como nós, gentílicos, não éramos dignos. Jesus não veio para nós, Jesus veio para os judeus. João capítulo 1, versículo 11 e 13. Antes eu quero deixar só fixado aqui no coração, na mente dos irmãos. A primeira prova, no silêncio, aquela mulher cananeia perseverou. Nas negativas, no não de Deus, ela adorou. E nas provações, quando ela foi humilhada, ela aceitou a humilhação e foi aprovada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não éramos dignos, como essa mulher também não era digna. Nós não éramos dignos de ser chamados filhos de Deus. Não éramos dignos de assentar à mesa com Ele. Mas João capítulo 1, versículo 11 ao 13, diz assim: veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Os fariseus, os escribas, como nós falamos aqui no início. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não mais cães, cães jamais. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui porque é vontade sua? Não, você está aqui porque é vontade de Deus. Não somos cães, nós somos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus pelo sangue que Jesus derramou, pelo preço que Jesus pagou ali na cruz do Calvário. Amém?